Olá, eu me chamo Uriel Resplandes, sou enfermeiro. Estou aqui hoje participando da Semana Brasileira de Enfermagem. Hoje eu estou como gestor da qualidade e segurança do paciente do Hospital de Urgência de Goiânia e membro da Comissão de Instrução de Processo Ético do Conselho Regional de Enfermagem do Corém Goiás, que está promovendo essa ação. Sou graduado em enfermagem, especializado em urgência e emergência, pós-graduado em UTI geral e gestão da assistência intensiva ao paciente crítico, com MBA em gestão e auditoria de sistemas de saúde e pós-graduado em gestão da qualidade. Especialista Black Belt na metodologia Lean Six Sigma Healthcare. Então, hoje nós iremos conversar acerca do papel do enfermeiro no ambiente da gestão em saúde. Esse papel ele é bastante amplo e nós vamos tentar explorar da melhor maneira possível todas as nuances que envolvem desde os aspectos de formação até a abordagem da prática cotidiana do enfermeiro gestor. Nós vamos abranger questões mais reflexivas, compartilhar experiências, vivências do universo da gestão em saúde. Antes de nós iniciarmos propriamente dito, com a função do enfermeiro, com o papel do enfermeiro, é importante nós resgatarmos alguns conceitos inerentes ao que é gestão propriamente dito. É importante que esse conceito e significado esteja muito claro na mente de todos. Rapidamente, gestão ela vem do latim gestio. Conceito de gestão refere-se à ação e ao efeito digerir. Em relação ao efeito digerir, consiste em realizar diligências que conduzem à realização de um negócio ou um desejo qualquer. E administrar consiste em governar, dirigir, organizar para que o desejo e o foco que foi estabelecido seja alcançado. Temos um outro conceito aqui. Gestão é o ato ou efeito de gerir, ou seja, exercer gerência sobre alguma coisa, administrar, dirigir, cuidar, executar e ou praticar. É muito interessante abordar esses conceitos do que é gestão, porque são pouco difundidos entre aqueles que desempenham o papel de gestão. Muitas vezes o enfermeiro é desafiado, e como nós somos profissionais que aceitam desafios de uma forma muito fácil, normalmente nós somos desafiados a assumir funções de gestão todos os dias na nossa prática profissional e a gente nem entende às vezes muito bem o que é gerir, o que é gerenciar. Nós temos aí enfermeiros saindo das graduações ou saindo da parte assistencialista propriamente dito para assumir essa figura de enfermeiro gestor, responsável técnico, coordenador, supervisor, gerente de enfermagem, sem entender de fato o que é gerir. Então, de uma forma muito sintetizada, a gente traz esses conceitos aqui. Nós temos aqui mais alguns conceitos relacionados ao que é gestão, outras abordagens. Rodrigues vê gestão como uma forma em que o relacionamento entre as pessoas acontecem na busca de um objetivo. É interessante que com o avançar do conteúdo nós vamos perceber que gerir está intimamente relacionado com o desempenho das pessoas na busca de alcançar um determinado objetivo. Esse objetivo ele é estabelecido de acordo com a natureza do setor ou do serviço que está sendo gerido pelo profissional de enfermagem. Então, ser gestor, além de fazer com que os objetivos sejam alcançados, eu preciso também observar e gerenciar o relacionamento entre as pessoas para que esse objetivo seja alcançado. Afinal de contas, quem faz com que tudo ocorra são as pessoas, né? Mas um conceito é um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar um grupo de pessoas e instalações com responsabilidade, autoridade e relações muito bem definidas. Isso aqui também é bem importante para a gente evitar as ingerências, as anomalias relacionadas ao ato de se administrar, de se gerir, essas relações, responsabilidades, a relação entre autoridade, líder e liderado precisa estar muito clara,
para todo mundo, inclusive para aquele que está executando o papel de gestor. Porque se ele não souber até onde vai a autonomia dele, nós podemos ter ali conflitos, né? E aí a gente passa por uma série de fatores que envolvem o surgimento desses conflitos, que devem também, inclusive, estar no farol daquele que assume a função de gestão dentro de um setor, de uma unidade de negócio, ou mesmo uma gestão mais macro, como um gerente ou diretor que seja. Continuando, o Ministério da Saúde, em uma de suas normas de 2001, traz esse conceito de gestão. Ele fala que gestão como atividade e responsabilidade de dirigir um sistema e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. Esse conceito ele é um pouco mais amplo e é interessante nós apontarmos para algumas partes daqui antes de prosseguirmos, porque existem muitas pessoas que desenvolvem gestão observando parcialmente as funções de um gestor. Muita gente entende gestão apenas como coordenação, articulação e negociação. Esquecem que o gestor ele precisa planejar as atividades. Eu não consigo obter ou lograr êxito naquilo que eu estou gerenciando, administrando, se eu não tiver planejamento. Quem fala isso não sou eu. Desde a década de 30, nós temos aí conceitos da área administrativa que abordam situações relacionadas ao planejamento. Não basta só planejar, coordenar, não basta só articular politicamente as relações, mas eu também preciso acompanhar. Muitos gestores também acabam caindo naquela falha de orientar e não monitorar para saber se aquela orientação está sendo devidamente seguida. A gente vê isso muitas vezes na prática do dia a dia. Tem lá um enfermeiro novo que chega na sua unidade de saúde, você dá um treinamento, uma integração, apresenta o funcionamento das atividades, você como gestor está exercendo o seu papel de gestão, só que você não monitora no dia a dia a atividade daquele profissional para entender se ele está fazendo aquilo que foi orientado para ser feito. Depois esse gestor ele volta a aparecer no cenário, na pessoa daquele enfermeiro, para adverti-lo, por exemplo, pelo não cumprimento de uma norma, sendo que o acompanhamento que é inerente à atividade do gestor não está sendo realizada. Então, de fato, quem precisa ajustar a conduta é o próprio gestor e não o seu liderado. O controle é muito, muito significativo quando a gente fala, por exemplo, de gestão, principalmente no ambiente de saúde. A gente precisa observar que tudo que ocorre dentro do ambiente de saúde tem um custo muito alto. Todas as condutas, materiais, medicamentos, a manutenção de um hospital ou de um sistema ou serviço de saúde que não seja necessariamente um hospital, ela é onerosa, ela é cara. E o gestor ele precisa controlar tudo o que acontece ali dentro do seu ambiente para que ele não faça com que a empresa que ele trabalha, para que ele não faça com que o órgão que ele trabalha acabe ficando mais caro do que é possível de se sustentar, que é algo muito, muito sutil de acontecer no ambiente de saúde. A avaliação é muito importante que todas as etapas dos processos designados pelo gestor sejam avaliadas constantemente. E, por fim, a auditoria. A auditoria, por si só, é uma ciência e ela tem em si muitas nuances que nós poderíamos abordar, mas o foco é de fato na gestão, só para evidenciar que esta é uma das etapas do ato de se gerir, né, do ato de se administrar. Bem, seguindo adiante, a gente traz aqui algumas diferenças de tipos e modelos de gestão. Nós temos três principais grandes tipos de gestão apontados por Rodrigues, que é a gestão tradicional, a gestão moderna e a gestão contemporânea. A gestão tradicional é aquela que, às vezes, a gente ainda nota sendo praticada hoje, mas ela precede a década de 30, antes de 1930. Nós temos ali uma prática de gestão rígida,
uma prática de gestão baseada exclusivamente na hierarquia. Eu mando e você faz. Essa prática de gestão tradicional, ela desconsidera a autonomia de pensamento. Ela não foca no indivíduo, muito pelo contrário. Ela observa uma tarefa que foi determinada por alguém que está hierarquicamente superior a uma equipe e exige que essa tarefa seja cumprida. Infelizmente, no século XXI, a gente vê muita prática de gestão tradicional nas unidades hospitalares e sendo feitas por colegas enfermeiros que, ao assumirem as suas equipes ali, levam com mão de ferro, acreditando piamente que este é o método mais correto de se praticar a gestão, só que é um método que já ficou ultrapassado. Nós temos aí inúmeras evidências científicas da área, do universo da gestão, que fazem com que você exerça a gestão baseada em evidências, assim como a gente pratica a enfermagem baseada em evidências, a gestão também precisa ser praticada assim, que corroboram a ideia de que essa versão da gestão tradicional não se aplica mais aos dias de hoje. Nós temos a gestão moderna, que apesar de moderna, ela surge ali depois da década de 30 e vai até 1960 aproximadamente. Ela já observa mais o indivíduo, ela já é um pouco mais flexível, ela já consegue perceber mais a autonomia do profissional. É uma gestão que valoriza, ela começa a valorizar a opinião do profissional. Ela começa a valorizar que aquele indivíduo que está ali todos os dias praticando aquela atividade, ele consegue melhorar aquele processo. Então, o gestor que pratica a gestão moderna, ele já consegue deixar um pouco de lado aquela prática super engessada da gestão tradicional e começa a ouvir aquele que executa os processos de trabalho, inclusive na melhoria desses processos de trabalho. A gestão moderna ela já valoriza a visão do colaborador de modo a ouvi-lo e perceber quando algo não está muito bem e fazerem os ajustes que forem necessários. E por fim, depois da década de 60 até os dias de hoje, a gente tem a versão contemporânea da gestão. Essa versão contemporânea da gestão, ela concebe vários métodos de gestão, inclusive dentro de uma mesma unidade de negócio. Esses métodos eles são adaptáveis e escolhidos conforme a demanda do cliente. E esse é o foco da gestão contemporânea. Eu estou ofertando um serviço, e é um serviço que é essencial, um serviço de saúde, e este serviço antes era baseado no dogma que a própria instituição estabelecia. E aqui, com a gestão contemporânea, nós temos o cliente colocando o que ele quer receber. O cliente ele não tem formação na área da saúde, mas ele possui parâmetros de qualidade que ele espera receber de um serviço. E o gestor, ao executar uma gestão contemporânea, ele vai focar estritamente no cliente, que é a entrega final. No nosso caso, é o nosso paciente, né, também chamado de cliente. É a prática que mais se adequa hoje no cenário que nós vivemos de saúde, de evolução das tecnologias, de mudanças muito intensas, porque esse modelo de gestão ele é fluido, ele consegue se adaptar às mudanças de mercado. Não é mais engessado como antigamente. Ele vai considerar a norma, aquilo que precisa ser executado, ele vai escutar aquilo que o colaborador fala, sim, mas também vai escutar o mercado, porque as instituições de saúde elas precisam sobreviver. Eu preciso garantir que o meu custo não seja alto demais. De que forma que o mercado está caminhando? Então, essa gestão contemporânea permite essa adaptabilidade. Vejamos só um exemplo do cotidiano. A própria pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19, ela forçou os gestores a se reinventarem. E aqueles gestores que estavam presos em práticas de gestão antigas, antiquadas, ou que não se aplicam mais à nossa realidade, acabaram pagando um preço muito alto, inclusive alguns perdendo seus empregos. As práticas de gestão contemporânea, elas permitem que o gestor consiga exercer uma gestão flexível e adaptável. Inclusive, essa é a sugestão
de prática hoje na área da gestão tem que ser uma prática de gestão contemporânea, né, voltada hoje para os métodos de gestão mais modernos. Certo. E o enfermeiro? Onde ele aparece, onde ele surge em todo esse cenário de gestão, né? É claro que quando a gente fala de gestão, existem, além dessas classificações com relação aos tipos de gestão, nós temos vários modelos de gestão. Esses modelos de gestão, alguns deles, a gente, enquanto enfermeiro, acaba aprendendo na faculdade. A gente estuda um pouco do Fordismo, do Taylorismo, a gente estuda Lafayette, algumas teorias básicas da administração. No entanto, existem muito mais outras que a gente pode permear na nossa prática profissional enquanto enfermeiros. Dentro desse universo de gestão, nós temos ali a gestão financeira, a gestão de custos, a gestão de pessoas, a gestão de insumos, nós temos a gestão de conhecimento, que é um conceito que tem surgido, onde o conhecimento que as pessoas possuem dentro daquele local é um conhecimento que é para todos utilizarem. A gente começa a valorizar o conhecimento das pessoas. Nós temos a gestão de projeto, nós temos a gestão de equipe. Então, existem várias nuances da gestão que nós poderíamos aqui passar horas falando sobre elas, cada uma delas de maneira detalhada, mas a ideia desse diálogo é um vislumbre sobre os conceitos que permeiam a gestão e de que maneira que o enfermeiro aparece nesse cenário da gestão em saúde, considerando que a gestão ela visa pegar uma quantidade de pessoas e fazer com que elas alcancem ali um objetivo em comum, né? Seja um objetivo estratégico, ou um objetivo setorial, ou um objetivo de processo, ou um objetivo de um fluxo. O gestor ele precisa atentar-se para isso. Aos enfermeiros cabem, entre outras tarefas, diretamente relacionadas à sua atuação com o cliente, bem como a liderança da equipe de enfermagem e o gerenciamento dos recursos físicos, materiais, humanos, financeiros, políticos e de informação. Isso aqui é interessante, porque mesmo aquele enfermeiro que não quer muito se envolver com a área da gestão, ele é um gestor. O enfermeiro, dentro do seu plantão de 12 horas, ele precisa administrar um monte de coisa. A gente tem alguns exemplos aqui. Nós temos recursos materiais que o enfermeiro que está ali no plantão precisa garantir que os insumos, por exemplo, não acabem. Ele precisa solicitar o almoxarifado, a CAF, a farmácia, a reposição de insumos, de materiais, de medicamentos. Ali no momento do plantão, o enfermeiro precisa reorganizar a equipe com relação às atribuições de cada profissional técnico, auxiliar de enfermagem, dividindo os leitos, dividindo os postos de trabalho, observando se os serviços prescritos estão sendo executados. Então, o enfermeiro, na sua prática do dia a dia, ele já executa a gestão. A gente, às vezes, só é condicionado a perceber a prática da enfermagem como se fosse separada da prática de gestão, mas não é. O enfermeiro, o técnico de enfermagem também, está ali o tempo todo gerenciando as suas atividades, seja ela micro ou macro. Ao graduar-se, o enfermeiro assume intrinsecamente o papel de líder. Esse atributo lhe é imposto pela exigência de lei, da Lei do Exercício Profissional e do Código de Ética de Enfermagem. A gente tem essa regulamentação e ela em si já estabelece que quem lidera a equipe de saúde é o próprio enfermeiro. Então não adianta a gente pensar que mesmo na prática do dia a dia eu não serei um gestor, porque a lei do exercício profissional ela exige que eu seja. A lei do exercício profissional ela já estabelece que quem vai direcionar a equipe de enfermagem é o enfermeiro. A lei do exercício profissional ela já estabelece que quem vai emitir parecer, diretrizes, orientações sobre a matéria de enfermagem também é o enfermeiro. Então nós temos aí a própria lei do exercício colocando essa função dentro das atividades do enfermeiro, sejam elas assistenciais ou não. Então não há, no meu ponto de vista, esta segregação entre a prática da assistência e a prática de gestão,
O que a gente faz é, às vezes, ter dificuldade em modular isso quando a gente assume uma função de gestão. Dentro da faculdade, a gente estuda a sistematização da assistência de enfermagem. Eu, pessoalmente, sou apaixonado pelo método, pelo processo de enfermagem na roupagem que a Wanda Horta traz na década de 70. E o processo de enfermagem, ele é um método de gestão de caso. E esse método de gestão de caso começa a elencar passo a passo das etapas de gestão de uma forma fantástica. O que ocorre é que quando este profissional, enfermeiro, vai estudar sobre SAI, por exemplo, ele não valoriza da maneira que deveria ou entende a sistematização da assistência como um documento a ser preenchido e não com a profundidade e a importância que ela tem, inclusive para valorizar a própria profissão. Quando a gente começa ali na etapa da investigação, do diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação dentro do processo de enfermagem, inclusive a Wanda Guiar Horta traz até o prognóstico de enfermagem. Isso é um modelo de gerir o atendimento. Eu estou fazendo gestão do cuidado, eu estou gerenciando a assistência a ser prestada. E se eu conseguir enxergar este método, por exemplo, a SAI, de forma modulada para a minha prática como gestor macro, se eu for um coordenador de equipe, por exemplo, quando eu vou fazer o enfrentamento de um problema que surge, seja ele de escala, seja um problema financeiro, eu posso seguir as mesmas etapas da SAI. Eu vou investigar a origem do problema. Eu vou observar o que está acontecendo ali no dia a dia. Qual que é os fatores que estão ocasionando o surgimento daquele problema e como que as pessoas estão reagindo àquilo. Eu vou diagnosticar aquela situação problema. Depois, como a gente falou no começo, nós vamos planejar uma ação para a resolução daquele problema. Tudo tem que ser planejado. Depois, eu vou implementar aquilo que eu planejei, conforme as etapas da SAI, por exemplo. E por fim, eu vou avaliar se aquilo que eu planejei e implementei atingiu os resultados que foram esperados por mim, por exemplo, na resolução de um problema de um setor. Então, eu consigo modular a sistematização da assistência de enfermagem para um modelo de gestão que não é de gestão do cuidado. Eu consigo pegar a SAI e aplicar na gestão do meu setor, por exemplo, considerando as fases que ela possui. É claro, a gente vai fazendo as adaptações necessárias. Mas não tem como ter prática de enfermagem sem gestão, sem gerenciamento. Aí a gente começa a fazer uma análise lá no começo, onde o enfermeiro vai se formar. A formação do profissional enfermeiro é voltada principalmente para a área assistencial. Entretanto, o enfermeiro tem a responsabilidade para uma atuação maior na área gerencial exigida pelas organizações de saúde. Então, desde a época da graduação, nós passamos ali os primeiros 3, 4 anos estudando assistência. Então, a gente vai para as disciplinas propedêuticas, aquelas de fisiologia, anatomia, patologia, farmacologia, que são absolutamente importantes, inegavelmente importantes, porque elas ofertam o conhecimento que serve de base para a tomada de decisão clínica que o enfermeiro vai ter que ter na sua prática. Desde a faculdade, a gente foca o tempo inteiro na assistência. Mas isso é um paradigma que precisa ser questionado. Como eu tenho defendido, não há prática assistencial sem gestão, mesmo que seja a gestão do cuidado, aquela que eu faço com o meu paciente. Portanto, lá nas graduações, é importante começar a se refletir que já seja apresentado para o estudante, para o acadêmico, o universo da gestão. Lá a gente tem um breve contato com a gestão, com a disciplina de administração em saúde, mais normalmente no final do curso, e é uma disciplina que vai focar em aspectos práticos do dia a dia, também tem sua importância ali, como fazer escala, algumas regulamentações do conselho, por exemplo, práticas de gestão com base em teorias da administração moderna, enfim. Mas eu acredito e sou defensor da ideia de que é importante haver uma quebra de paradigma. O enfermeiro ele não sai da faculdade apto a assumir um plantão. E muitas vezes o que ocorre, e isso é algo que a gente vê empiricamente no dia a dia,
O que ocorre é que ele chega lá, vai começar num novo serviço, o gestor daquele serviço apresenta o serviço para ele e deixa ele lá. E o enfermeiro precisa desenrolar o que ele tem que fazer. E neste momento começam-se muitas cobranças. Começam-se cobranças de tudo quanto é lado. O paciente ele precisa ter a vida dele resolvida e é focalizado na função do enfermeiro a resolução de todos os problemas que sejam de natureza multiprofissional e não só de enfermagem. Você vê então o laboratório recorrendo ao enfermeiro, o médico recorrendo ao enfermeiro. Então o enfermeiro ele precisa gerenciar o plantão dele desde o primeiro plantão. Ele não tem a opção de não saber gestão desde o primeiro plantão. Assim como ele tem que entender aquele conhecimento técnico-científico para subsidiar a tomada de decisão clínica dele na hora de prescrever e planejar e implementar um cuidado de enfermagem ou de observar os cuidados que estão sendo prestados ali, ele também precisa conhecer as nuances da gestão. Ele tem que saber gestão de tempo, ele tem que saber gestão de pessoas, ele tem que saber gestão de materiais, ele tem que entender a correlação que ocorre entre os processos ali, que são múltiplos. É um serviço muito complexo dentro de um ambiente hospitalar, e quanto mais complexo vai ficando a prestação do cuidado, mais exige-se conhecimento na área de gestão desse profissional ou enfermeiro que acabou de formar, por exemplo. O estágio que ele passa ali, normalmente, é um período curto, inclusive, e é um período diferente do internato médico, né, que o médico acaba ficando muitas horas ali dentro do hospital. Ele divide o período de estágio com as atividades da faculdade, enfim, e acaba não percebendo muito bem como é que funciona o papel de gestor do enfermeiro. E aí ele pode ter problemas depois, inclusive até ser chamado para prestar esclarecimentos frente à direção, a coordenadores, porque não teve determinadas condutas que são voltadas para a área de gestão, mas aquele profissional nunca aprendeu isso. Nas faculdades, a gente estuda pouco gestão, a gente estuda pouco administração. E aí agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Enquanto profissionais de enfermagem e que decidimos permear pelo caminho da saúde, nós sabemos que não paramos de estudar nunca, né? A gente não para de estudar nunca. Então, é muito importante também estudar gestão. O desafio do enfermeiro na gestão do plantão. É bem isso que a gente tem conversado aqui. O trabalho em saúde atende, portanto, a dois aspectos básicos. O primeiro é o de preservar a individualidade e a variabilidade das situações e necessidades do usuário. E o segundo, por sua vez, é o de estar em conformidade com as regras e regulamentos. Nós falamos no começo do diálogo que a prática ideal de gestão para os dias de hoje é a gestão contemporânea. Essa gestão contemporânea vai perceber a individualidade dos colaboradores que estão executando a tarefa, enfim. Mas a gente também não pode deixar de lado aquilo que é padrão. As regras, elas precisam ainda ser seguidas. Nós precisamos, sim, dar ouvido à opinião e ao pensamento dos nossos liderados, mas as regras ainda precisam necessariamente ser seguidas. Então, o enfermeiro, quando ele assume o plantão, ele precisa ter esses dois focos. Ele tem que respeitar a individualidade de cada um e garantir que a individualidade seja preservada. Então, o técnico de enfermagem, ele tem lá a autonomia dele. O auxiliar tem a autonomia dele, o colega enfermeiro que está dividindo o plantão comigo tem a autonomia dele, inclusive uma autonomia clínica para decidir dentro daquilo que é a matéria, que é o foco da enfermagem, que são as respostas dos indivíduos, por exemplo. Então, ele tem que preservar essa autonomia. Então, nesse cenário em que o profissional enfermeiro ele tem este papel protagonista em garantir o funcionamento dos serviços, é mais do que fundamental que seja repensado as grades e a formação deste profissional. O próprio conselho já regulamenta e traz esse papel de gerenciamento. Certa vez, só compartilhando uma experiência, eu estava em um plantão na assistência em um hospital de urgência, no pronto-socorro, e um médico, num momento de reflexão ali, em que o pronto-socorro ficou tranquilo, ele falou assim: como a gente sente falta de enfermeiros raízes.
Aí eu falei assim, o que que é um enfermeiro raiz, doutor? Como que você enxerga um enfermeiro raiz? Aí ele foi descrever que o enfermeiro raiz é aquele que resolve desde o problema da fechadura, ao vazamento que está pingando lá no teto, ao exame que não foi feito, que faz tudo. Aí eu falei, então, você está se referindo a alguém que exerce uma função de mordomo, né? De governança. Então, na cabeça, inclusive, de muitos profissionais que não são da área de enfermagem, o bom enfermeiro é aquele que é absurdamente resolutivo e que faz entregas que ele não aprende na faculdade. A gente não aprende esse tipo de coisa na graduação. E algumas pós-graduações que são tão especializadas apenas no conhecimento do cuidado propriamente dito e esquecem que esse cuidado precisa ser gerido e administrado, também não ofertam o conhecimento necessário para que esse profissional consiga exercer a função que lhe é privativa enquanto enfermeiro, enquanto gestor, enquanto pessoa que vai conduzir esse processo esse período que o paciente vai passar ali dentro do hospital. É exigido o tempo todo que esse profissional esteja sempre pronto, sempre a postos, sempre preparado, mas ele sabe, ele consegue entender, a gente pôs até alguns comparativos aqui, é que nem um atleta mesmo. O enfermeiro, quando está começando sua vida profissional, ele é que nem um atleta. Ele vai lá e corre, e pula, e vence os obstáculos, e na marra ele aprende. E aí, conforme o tempo vai passando, e esse é uma realidade que o ciclo PDCA traz, conforme ele vai vivenciando experiências, ele vai aprendendo e se tornando um profissional melhor. Ele já consegue, por exemplo, olhar para um plantão e definir o que vai ser consumido, o que não vai ser consumido e administrar o tempo, a equipe, tudo muito rapidamente, mas isso leva tempo. E esse conhecimento ele se constrói com base no empirismo e na prática do dia a dia, sendo que ele já pode dispor de métodos e modelos que são perfeitamente aplicáveis, desde a aplicação em um plantão até a aplicação na alta gestão para definição de decisões estratégicas. Ele pode fazer mão de métodos para que torne o seu trabalho mais intuitivo, para que ele não precise esperar ter 10 anos de profissão para ser considerado um excelente enfermeiro. Porque o enfermeiro excelente não é aquele apenas isso de forma consensual no nosso universo, eu falo muito da minha realidade, a gente vê as pessoas dizendo que o enfermeiro é aquele que resolve tudo. Esse é um enfermeiro bom, que chega e resolve os problemas do plantão. E não aquele enfermeiro que exerce o conhecimento técnico, aquele que discute o caso com o paciente, muito pelo contrário, esse às vezes ele é até deixado de lado. Então esses conceitos, eles precisam ser remodulados. O enfermeiro, com certeza, tem que saber toda a parte técnico-científica das patologias, isso sem sombra de dúvidas tem sua importância. A gente não questiona aqui a forma como o conhecimento propedêutico está sendo ofertado nas faculdades, mas a forma como ele poderia ser expandido de maneira que nas próprias graduações o enfermeiro já conseguisse vir mais preparado para ser um gestor por onde ele estiver ali transitando, passeando na sua prática. A progressão do enfermeiro na gestão. Isso aqui é bem interessante. Quando o hospital começou a se construir como um espaço de cura e, consequentemente um local de trabalho, de concentração tecnológica, iniciou-se a fragmentação clínica em inúmeras práticas especializadas. O hospital começou a tomar feições de uma organização complexa e a requerer um envolvimento cada vez maior da enfermeira ou enfermeiro em atividades gerenciais. Quando a gente olha lá para o começo da enfermagem baseada em evidências com Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia, quando ela começa a sistematizar a assistência de enfermagem e postula a teoria dela com base ali no ambiente, né? Teoria lá ambiental da Florence, que tem reflexos muito bacanas até hoje, a gente começa a perceber uma função diferente que o enfermeiro passa a assumir. Ele não é mais o assistente do médico. O enfermeiro ele começa a virar protagonista do cuidado. E aí, conforme os hospitais eles vão se especializando, alguém precisa compilar essas inúmeras especializações.
Eu tenho um mesmo paciente que é atendido pela neuro, pela buco, pela ortopedia, pela cirurgia geral. Alguém precisa compilar tudo isso. Alguém precisa pegar todos estes profissionais e fazer com que eles converjam para falar uma única linguagem, né? Para que trabalhem em um plano terapêutico com um foco. Um foco que seja interdisciplinar e não mais multidisciplinar. Porque não basta só ser multi, não basta só ter muitas especialidades, elas precisam estar interligadas. Então hoje a gente fala bem isso. E o enfermeiro acabou ganhando esse protagonismo de gerir, de gerenciar, e passou-se a exigir mais, de forma natural, do próprio enfermeiro, que ele faça esse papel de gestão. E com o tempo, esse papel de gestão foi evoluindo. Então, em um dado momento, eu tinha um profissional enfermeiro que começou a gerenciar o cuidado. É o que a gente tem falado até o momento. Mas conforme as coisas foram se desenvolvendo, a gente já teve o papel de um enfermeiro que gerencia outros enfermeiros a gerenciarem seus cuidados. E aí, esse nível de gerência, esse nível de gestão, ele foi só se tornando mais macro, se adequando à prática da gestão contemporânea hoje. Então a gente começa a notar essa ascensão do enfermeiro como gestor. O campo de trabalho está se abrindo. De alguns anos para cá, é uma percepção pessoal e acredito que é compartilhada por muita gente. O enfermeiro ele tem começado a ganhar espaço como gestor. E como gestor tecnicista, o enfermeiro ele começou a estudar gestão, isso é bacana. Fora da graduação, porque a graduação infelizmente não oferta, mas eles começaram, a gente, né? Começou a estudar gestão. E isso é bacana porque faz a gente ganhar espaço. Por quê? Porque torna o como completo. Nós temos o conhecimento técnico-científico sobre toda doença, o tratamento, nós temos o conhecimento sobre o cuidado, que é o foco da enfermagem, né, nas respostas do indivíduo àqueles acometimentos, aquelas perdas de homeostase. E aí, nós, quando associamos todo esse conhecimento técnico da doença a um conhecimento técnico de gestão, pronto, ninguém segura o profissional. O que a gente precisa fazer é explorar esse nicho do universo de gestão, seja para a prática do plantão, do dia a dia, seja para a prática de gestão. Assuma cargos de gestão, mas assuma cargos de gestão estudando gestão. Leiam sobre gestão. Procurem conhecer o que é gestão, para que vocês consigam fazer a prática de gestão com base em evidência e com excelência, porque o casamento fica perfeito. A gente consegue espaços nunca antes conquistados se a gente conseguir estudar gestão. Essa é uma realidade incontestável e, no meu ponto de vista, até irreversível. Eu acredito, e é um vislumbre, uma percepção minha, que nos próximos anos a gente tende a ter um remodelamento dessa visão da equipe multi com relação ao profissional enfermeiro. E a pandemia ela tem sido muito responsável por agilizar esse processo que talvez fosse durar mais tempo. Conversávamos antes ali nos bastidores, falando sobre o reflexo da pandemia, né, na prática profissional, e a pandemia ela acabou forçando muitos profissionais a se reinventarem, e os profissionais de enfermagem eles têm saído muito na frente, porque eles já são mais flexíveis, eles já conseguem se adaptar, têm uma adaptabilidade muito interessante. E os gestores de enfermagem que estão estudando gestão há mais tempo do que os outros gestores das outras disciplinas acabam ganhando mais protagonismo ainda no desenho dos protocolos, dos fluxos e processos de atendimentos fluidos, né, que vão surgindo diante dos cenários. Aqui é apenas uma ilustração das progressões que um profissional de enfermagem vai atingindo ao longo da sua carreira, se esse for seu objetivo, né? É claro que mais na frente a gente estratifica um pouco mais essas possibilidades, mas a gente tem uma visão arcaica, isso tem se desconstruído, inclusive na população como um todo, do enfermeiro como assistente do médico, né? A gente tem desconstruído isso, e isso tem que ser desconstruído ainda na cabeça de muitos enfermeiros que são gestores.
Quando o enfermeiro ele consegue perceber que ele não é assistente do médico e não precisa ser assistente do médico e que ele é responsável pela gestão daquele lugar, a coisa muda de figura. A gente sabe que dentro da equipe multiprofissional, isso engloba todos que têm formação na área da saúde, existem algumas classes que elas são um pouco mais complicadas de se lidar. E o enfermeiro acaba tendo que conciliar essas relações. Mas quando ele enxerga que quem está ali 24 horas cuidando de tudo é ele, e que o outro vem só fazer a visita e vai embora, ele começa a colocar as regras da casa. Isso é bem bacana, ele começa a ganhar um papel de destaque. Então, enfermeiros, desconstruam. É importante desconstruir e perder o medo de entender que nós não somos assistentes médicos. A gente dedica muito a estudar, a entender o que acontece com o corpo humano de forma biopsicossocial e espiritual, como dizem, né? O ser de maneira holística. E ainda entendendo como gerenciar esse cuidado e administrar, aí é que a gente precisa ter mais essa autonomia. Então nós deixamos de ser assistente do médico, né? E passamos a ser gestores do plantão. Como é interessante isso, né? O enfermeiro ele ser denominado gestor do plantão. Hoje, em alguns hospitais, a gente tem o chefe do plantão, né? Uma nomenclatura até arcaica, mas ainda se usa muito, que é atribuída a um profissional médico que é responsável pela gestão médica do plantão. E por que não o gestor do plantão? Tinha-se o nome de chefe de enfermagem. As pessoas mais antigas ainda falam muito, ó, fulano é o chefe de enfermagem, mas é o mesmo que gestor do plantão. Quando a gente troca a palavra chefe pela palavra gestor, nós estamos trazendo todo o arcabouço conceitual que envolve o nome gestor e desconstruindo aquele arcabouço de chefe, que o chefe ele é focado naquela prática de gestão que nós falamos lá no começo, que é uma prática de gestão tradicional, arcaica, metodizada, uma prática engessada, que não é mais aceita hoje no mundo. Esse enfermeiro gestor, ele passa a ser gestor do setor. Então nós temos ali a figura de um supervisor de enfermagem que vai cuidar dos outros enfermeiros. Em alguns lugares ele é chamado de supervisor ou de coordenador de enfermagem, que vai coordenar, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, que vai coordenar um setor. Mais acima, sendo gestor dos coordenadores de setor, nós temos a pessoa do gerente de enfermagem ou do responsável técnico. Ele já está ali num outro nível de tomada de decisão, mas na frente a gente vai entender um pouco da diferença dos papéis de gestão em cada uma dessas nuances. Nós temos hoje o papel do diretor de enfermagem, porque muitas instituições começaram a perceber que pelo tamanho que a equipe de enfermagem tem e pelo período, pelo tempo que a enfermagem cuida do paciente, ela é absolutamente estratégica. E papéis de diretoria, eles são estratégicos. Então, notou-se a necessidade de um representante da equipe, que representa ali 70% do quadro de profissionais, dentro das deliberações estratégicas. E aí surge o papel do diretor de enfermagem, apoiando o planejamento estratégico da instituição, desenhando processos estratégicos, estabelecendo políticas. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E por que não diretor-geral? Eu já conheci alguns diretores gerais que são enfermeiros. Que orgulho que dá para a classe. Às vezes, esses papéis eles são desempenhados por influência política e esse assunto é delicado para a gente falar, mas eu acho importante apenas a gente citar. Existem profissionais que chegam em função de gestão porque foram apadrinhados ou indicados por alguém, né, que tem uma determinada influência, seja política, no âmbito público ou no âmbito privado que seja. Tá errado isso? Não, é um profissional como qualquer outro que recebeu ali uma indicação para exercer uma função. Principalmente esses últimos três degraus aqui. Possuem salários mais atrativos e mais autonomia. E aí esse profissional chega lá. Só que se esse profissional enfermeiro não estudar gestão,
Se esse profissional enfermeiro não entender aquilo que ele está fazendo, a cadeia inversa começa a acontecer. Em que sentido? Esse profissional ele acaba tomando decisões que vão impactar neste profissional que é gestor do setor, que vão impactar na gestão do plantão. Então, as decisões que forem tomadas lá, que não forem assertivas, que forem tomadas por alguém que não se dedicou ao entendimento da gestão, elas vão impactar lá na ponta, no enfermeiro que está prestando o cuidado. E se o enfermeiro que está prestando o cuidado recebe impactos de uma decisão tomada de forma incorreta, qual que vai ser o resultado disso? O paciente vai receber as consequências de decisões inadequadas. Então, essa pessoa aqui que assume um cargo de gerente, de diretor, de enfermagem ou de diretor geral, tem uma responsabilidade absurdamente gigante, porque as decisões que ele tomar, elas vão impactar em todos os plantões, por exemplo, diferente deste aqui. Se esse profissional enfermeiro tomou uma decisão errada no ato de gerir o seu plantão ou cuidado, os impactos podem ser graves, podem ter eventos adversos, com dano, inclusive, a partir dessa decisão, mas o impacto é menor, diferente desse aqui. E aí esse profissional ele vai lidar com uma classe muito insatisfeita. Aí a gente tem aí profissionais sendo denunciados porque não estão aptos para exercer a função que se propõe a exercer. Então a gente tem que ter, como dizia Potter e Perry lá, o pessoal do Fundamento de Enfermagem. Quem lembra, né? A gente precisa ter um pensamento crítico sobre nós mesmos para que a gente seja capaz de ter pensamento crítico situacional. Se eu não conseguir olhar para mim e perceber as minhas limitações e ir atrás de supri-las estudando, procurando entender, a minha percepção das situações ela também vai ser equivocada. E o resultado vai ser tomada de decisão incorreta. E você acaba se comprometendo. Então sejam cautelosos. Mas eu nunca fui gestor e de repente alguém me convidou para ser gestor, então eu não devo aceitar o cargo? Não, não é isso. Aceite. O enfermeiro, como eu falei anteriormente, ele tem que aceitar novos desafios. Mas se estruture, estude. A gente vai falar um pouco sobre isso também à frente. Segundo o Corém de São Paulo, eles fizeram uma pesquisa lá com alguns enfermeiros gestores em 2008 e eles apontaram 11 competências que são importantes para o enfermeiro gestor. Eu trouxe algumas delas aqui. Eles apontaram como competência a liderança. A gente tem falado sobre liderança desde o começo da nossa fala, né? O enfermeiro ele começa a ser gestor e liderar a equipe desde o momento que ele assume o primeiro plantão. Comunicação, isso é indispensável. Todo gestor, ele precisa se comunicar. Ele precisa dialogar. Ele precisa fazer com que a equipe entenda os objetivos. Ele precisa verbalizar para a equipe dele o que ele espera da equipe. Não basta só ele chegar no dia de amanhã e punir ou aplicar uma medida disciplinar, se ele nunca nem verbalizou o que ele esperava da equipe. Então a comunicação ela é indispensável para o gestor. Relacionamento interpessoal. Isso aqui tem um estudioso brasileiro que ele fala sobre gestão, ele é paulista, e ele diz que 60% do que faz a gente se manter num emprego é o relacionamento interpessoal. Às vezes eu tenho uma técnica e um conhecimento técnico apuradíssimo, mas eu não sei me relacionar com as pessoas. Eu não posso ser gestor se eu não souber me relacionar com pessoas. É contraproducente. Não faz sentido. É caminhar no caminho contrário. Para mim, essa é uma das competências mais importantes de um gestor de enfermagem, é ele saber se relacionar com os outros. Não adianta ele ser um gestor excepcional no que se refere ao conhecimento técnico-científico. Não adianta só ele ter feito todos os cursos na área de gestão, se ele não souber lidar com a própria equipe. Se ele for grosseiro, se ele for áspero, se ele não souber orientar, se ele não souber redarguir, se ele não souber disciplinar a sua equipe, se ele não souber fazer com que a equipe atinja o objetivo, para mim tudo se perde.
Esse gestor precisa saber trabalhar em equipe. A gente observa hospitais maiores, por exemplo, em que a equipe de gestores de enfermagem também é maior. Então, nós temos lá 10 coordenadores de enfermagem ligado a uma gerência de enfermagem, 10 coordenadores setoriais. E aí, o que a gente nota é que ainda há alguma vaidade, sabe? É para aqueles que conseguem chegar lá. E aí, não trabalham em equipe. Parece que esquecem que o hospital todo ele tem uma atividade fim, que é o cuidado, né, a alta do paciente, a melhora, se esse for o objetivo do plano terapêutico daquele paciente. E começam a criar ilhas de excelência. A gente vê muito isso. Setores com ilhas de excelência, porque esquecem do trabalho em equipe. Todo o serviço ele precisa ser excelente. E o gestor que está conseguindo lograr sucesso em determinadas tarefas, ele tem que compartilhar com os outros para que todo mundo também tenha sucesso. O sucesso do hospital, ele é o meu sucesso enquanto profissional. Se o meu hospital consegue um selo de certificação da ONA, isso é bacana, isso é muito positivo, é bom para o paciente, é bom para mim, como profissional, que vou poder acrescentar lá no meu currículo que eu participei desse processo de certificação. Só que a ONU ela não certifica o setor, ela certifica o hospital inteiro. Então, o trabalho em equipe, por exemplo, também cada dia mais é mais exigido, como uma competência, né? Precisa ser flexível nesse universo que a gente está, de modulações o tempo todo, de conhecimento técnico surgindo o tempo todo, ele precisa ser um profissional muito flexível. A gente entende que os profissionais de enfermagem, devido aos baixos salários da área assistencial, a gente acaba se submetendo a trabalhar em muitos empregos, em mais de um, para ver se ganha um pouco melhor. Espero que essa realidade mude com essa nova PL, inclusive. Mas os muitos empregos, eles fazem com que o profissional ele chegue no limite, ele fique saturado. E o líder ele tem que lidar com esse profissional. O gestor ele vai ter que lidar com esse enfermeiro, com esse técnico que ficou estafado. Ele tem que ser flexível o suficiente para conseguir lidar com os problemas do outro, para não chegar amanhã e só mandar embora. Então há necessidade desse gestor ser flexível. Ele precisa ser empreendedor. Isso é bem bacana. Como eu tenho falado, o mundo da saúde ele tem evoluído, né? Está em constante ebulição. A gente tem inovações tecnológicas surgindo o tempo inteiro. E se esse gestor ele não for empreendedor, se ele não tiver uma visão de empreender novos projetos, mesmo ali no setor onde ele está sendo coordenador, na unidade de negócio ou no hospital que ele está gerenciando, ele vai ficar para trás. E esse gestor precisa se planejar e se organizar. É engraçado falar sobre isso, porque a gente vê na prática do dia a dia muitos gestores de enfermagem reclamando assim: ah, eu passei o dia inteiro apagando fogo. Apaguei fogo aqui, apaguei fogo ali, não consigo mais deixar de apagar fogo. O que é o apagar fogo? São aqueles problemas pontuais que vão surgindo no dia a dia, que exige uma tomada de decisão de alguém com autoridade para isso, que é o gestor de enfermagem, depender do cargo que ele ocupa. E aí ele tem que desprender tempo para analisar uma situação, e tomar uma decisão. Neste momento que ele está ali tomando uma decisão e vai produzir um relatório, que seja, ele está apagando um fogo. São situações fora daquilo que é comum, que ele acaba tendo que conseguir resolver. Mas eu só preciso ficar apagando fogo todos os dias porque eu não me planejo. A gente tem aí inúmeras abordagens das pessoas que se dedicaram a estudar a gestão e elas falam que se não houver planejamento, eu vou viver apagando fogo. Aí eu apaguei fogo hoje, chego em casa super cansado, estressado, amanhã de novo eu apago fogo. Ah, é o material que faltou, é o profissional da equipe que faltou, enfim. Aí a gente fala, nossa, mas como que eu vou prever isso? Como que eu vou prever a falta de um medicamento? Como que eu vou prever que um colaborador da minha equipe vai faltar? A gente chama de gestão de risco. É uma das atribuições do gestor. Quando ele está planejando um processo assistencial, um fluxo de atendimento lá no meu pronto-socorro, por exemplo, o paciente vai entrar ali, depois vai finalizar na enfermaria, mas ele vai passar às vezes pela UTI, pelo Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, SADT, ele vai passar pelo centro cirúrgico, ele vai passar pela hemodinâmica, ele vai passar pelo pessoal da hemodiálise, ele vai passar por um monte de setores. Então o gestor ele vai desenhar esse fluxo e um monte de coisa pode dar errado.
Porque a gente tem muitas pessoas cuidando desse paciente, serviços muito complexos, e se esse gestor não se planejou, inclusive prevendo os riscos que envolve cada etapa desse processo, ele vai ter que continuar apagando fogo. Por isso que o gestor ele tem que estudar a gestão para que ele consiga prever os riscos. E existe método para prever risco. Risco organizacional, assistencial, de processo. Aqui a gente colocou aqui um pouquinho sobre a formação desse profissional para ele chegar lá, né? Como que se constrói esse caminho do profissional para ser gestor. Pelo menos, né, é uma postulação. Então ele começa ali na graduação em enfermagem, vendo lá no último período, como a gente está falando, a área de administração em saúde, administração da equipe de enfermagem. Depois ele faz uma especialização técnica na área de enfermagem, a gente vai estudar pós em UTI, pós em cardiologia, pós em urgência e emergência. E essas pós-graduações, elas se contemplam algo na área de gestão, contemplam muito pouco. Então, o enfermeiro passa pela graduação sem saber muito sobre gestão, mesmo ele tendo que gerir, como eu tenho defendido desde o início da nossa fala. Ele sai de uma especialização tecnicista também sem saber gerir direito, não consegue saber o que fazer, e agora? Cheguei lá, e agora o que fazer? E aí ele vai fazer uma pós na área de gestão, por exemplo. Aí essas pós elas já são bem direcionadas, tem algumas que não têm tanta qualidade, mas elas já trazem e já estimulam o estudo nessa área de gestão. Para chegar lá na excelência de gestão, a gente tem que estudar, né, na área de gestão, mas existem muitos caminhos, existem muitas possibilidades, existem muitas pós-graduações por aí afora, falando sobre gestão e algumas também muito boas, inclusive. Nós temos especializações que o profissional ele sai de lá entendendo todo o processo, desde a etapa de planejamento até a etapa de padronização de um processo, por exemplo. E aí nós temos as pós-graduações, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns títulos. Eu fiz uma busca rápida na internet de especializações focadas na área de gestão. Então nós temos uma pós em gestão hospitalar, tem várias instituições que oferecem isso. Então se você quer ir para a área de gestão, escolha uma pós, faça uma especialização, estude na área de gestão. Nós temos especializações na área de administração hospitalar. As duas, elas tendem a abordar muito parecidas as mesmas coisas. Normalmente, as pós focadas em administração, elas são pós multiprofissionais, elas não são só do enfermeiro, né? Qualquer profissional pode fazer. Nós temos pós-graduação em serviços de saúde. Ela se diferencia da administração hospitalar porque ela vai abranger as outras ofertas dos serviços de saúde. Então, aqui, por exemplo, eu vou aprender a gerir o atendimento pré-hospitalar, eu vou aprender a gerir a unidade básica, que não é um hospital, a gente vai aprender método de gerenciar o home care, a gente vai aprender método de gerenciar a clínica de estética, porque tudo quanto for serviço de saúde normalmente é abrangido aqui nessas especializações que falam de serviços como um todo e não apenas o hospitalar. E nós temos aí a pós de gestão da qualidade. A área de qualidade é uma área que lida com gestão do começo ao fim. Para que eu garanta a qualidade do que eu oferto, eu preciso administrar aquilo que eu possuo da melhor maneira possível, garantindo a efetividade, que é o resultado, a entrega correta, e a eficiência, que é um processo antes daquela entrega sendo executada com menor custo, dentro daquilo que for possível, e com as pessoas sendo mantidas saudáveis, né? Que isso também é importante. Além dessas especializações que eu citei para vocês, nós temos hoje o Master Business Administration, né? Não sei, o inglês não está muito bom, que são os MBAs. O MBA é uma formação no Brasil considerada como pós-graduação. Fora do Brasil, ela tem uma pegada diferente. Alguns países consideram esse título como mestrado. E o MBA ele é voltado exclusivamente para a gestão, mesmo aqueles que vão falar de gestão de serviços assistenciais. Então, no MBA a gente vai aprofundar. Normalmente, ele possui uma carga horária um pouco maior do que a das pós-graduações Lato Sensu e Escrito Sensu nas áreas assistenciais, e ele vai ser bem focalizado exclusivamente
dentro do universo da gestão. Eu trouxe alguns títulos, mas existem inúmeras instituições que trazem títulos diferentes para os MBAs, mas a gente tem um MBA em gestão hospitalar, MBA em gestão de serviços de saúde, que tem essa mesma diferença conforme eu citei a pós-graduação, né? O de serviços em saúde ele é mais amplo. A gente tem MBAs na área de governança e liderança. Aqui neste aspecto, a gente passa para uma gestão mais de cunho estratégico, né? Ela está mais ali na função de gerente, de diretor, mas também é aplicável às microgestões. Nós temos MBA em gestão em planejamento e projetos. É bem interessante isso aqui. A gente tem um crítico dessa visão de projetos, que é o Juran, colega do Deming, na época que finalizou a Segunda Guerra Mundial. Deming e Juran, que são dois pesquisadores da área de gestão americanos, foram lá para os Estados, para o Japão ajudá-los a se recuperar, né, da Segunda Guerra, porque o Japão ficou arrasado, destruído. E um desses dois, o Juran, ele faz algumas críticas aos projetos, porque o projeto ele tem data de fim. E aí ele diz o seguinte, que de projeto em projeto a gente vai matando de crocodilo a crocodilo, mas quando a gente foca na qualidade, a gente esvazia todo o pântano. Mas essa é uma é um MBA super interessante para quem quer ingressar nessa área de gestão, inclusive de projetos, né? Apesar da crítica dele, projetos eles possuem resultados de curto, médio e longo prazo muito efetivos. Nós temos MBAs em auditoria, em gestão e auditorias de sistemas de saúde. Esse daqui, até aqui na região metropolitana, nós temos várias escolas que fornecem um MBA com essa titulação aqui de gestão e auditoria. Essas todas são as opções para especialização na área de gestão. Você pode permear por estas, tem outras também que abrangem mais serviços, que associam, por exemplo, a qualidade com a segurança do paciente, isso é bacana, que associam, por exemplo, a gestão hospitalar com a acreditação em saúde, que vão falar sobre certificação. Então, existem associações que são juntadas a estes títulos, mas todas ali focadas na gestão. O importante é que procure conhecimento, né? Que procure estudar sobre o universo da gestão. Temos os mestrados e doutorados também na área de gestão, isso tem também crescido. A UFG ela tem uma linha na parte de gestão pública, isso é bacana. É interessante a gente produzir conhecimento científico nessa área de gestão. Existe um mercado, como a gente vem falando desde o começo da aula, um mercado gigante de possibilidades para estudo na área da gestão. E o enfermeiro tem, por exemplo, nos mestrados e doutorados, mais uma opção de postular teorias ou de propor métodos de gestão e gerenciamento de processos que vão trazer, vão elencar, elevar o enfermeiro ainda mais para o protagonismo dentro do universo de gestão, né? Então a gente tem aí os mestrados e doutorados na área de gestão pública, de administração hospitalar, as pesquisas na área de gestão em sistemas de saúde, de gestão em saúde. Além disso, das especializações, eu posso citar para vocês os cursos de alta performance. Esses cursos eles não têm a característica de pós-graduação, porque tem uma carga horária menor, mas são cursos que focam em metodologias específicas. Para eu exercer a gestão, eu preciso fazer uso de métodos. Do mesmo jeito que para exercer a enfermagem, eu preciso ter uma teoria de enfermagem que estabelece um método e um foco. Então, para ser gestor, eu tenho que ter métodos na cabeça. E esses cursos de alta performance, eles focam em métodos específicos. São cursos aí de 140, 180 horas, metade ali, pouco menos da metade da carga horária de uma pós-graduação convencional, mas que são muito interessantes porque eles focalizam. O que eu sugiro para quem quer permear por essa área? Que depois que fizer uma pós-graduação que seja mais generalista na área de gestão, ou um MBA em gestão, faça um curso de alta performance. Eu trouxe alguns títulos aqui, por exemplo, que é o Lean Six Sigma Healthcare, ele cria Leaders Belt, aí a gente tem lá o White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, que são níveis desse método de gestão que surgiu lá na Toyota.
É uma forma de gestão que, para mim, parece que surgiu para o hospital. Eu, pessoalmente, gosto muito desse método de gestão. Nós temos gestão de projetos e processos, que também existem cursos de alta performance nessa área, que vão estudar PMBOK, que vão estudar método DMAIC, métodos que são focados nesse perfil de gestão. Nós temos cursos de riscos organizacionais, a gente falou muito pouco dos riscos aqui, né, na hora de falar de planejamento, mas um gestor ele precisa estar habilitado para medir esses riscos e existe método para medir risco. A gente tem cursos de alta performance na área de acreditação hospitalar, também quase a gente não falou sobre isso, mas os gestores hoje em dia eles têm se preocupado muito com a acreditação. É um caminho que a maioria das unidades hospitalares elas têm permeado, porque a acreditação ela vem corroborar, chancelar a oferta do cuidado com qualidade, que é ofertado para os pacientes nas instituições de saúde, né? Nós temos os cursos também de auditoria, segurança do paciente e por aí afora. São cursos de performance que também você que quer ir para a área de gestão, você pode optar por eles. Eu trouxe aqui rapidamente uma proposta de organograma. Normalmente é praticado assim, mas são variados. Nós temos aqui o enfermeiro gestor do plantão, que é o enfermeiro plantonista. Alguns hospitais trabalham acima do plantonista com um enfermeiro supervisor, eles chamam de enfermeiro horizontal. Esse enfermeiro normalmente possui uma carga horária superior a essa dos enfermeiros plantonistas e está ali no dia a dia para resolver questões do dia a dia. A gente tem normalmente a figura de um enfermeiro coordenador do setor, um enfermeiro gerente, temos ou não um diretor de enfermagem. Às vezes, na maioria das instituições, esse gerente ele acaba fazendo essas mesmas vias do diretor. Então, ele começa a atuar em processos que estão ali na beira da cadeia de valor, que são processos estratégicos. Aí ele vai atuar nos processos estratégicos, nos processos gerenciais, como gerente, e o coordenador começa a entrar nos processos operacionais e assistenciais junto com o supervisor. Isso na divisão de processos, né? E nós temos também a figura do diretor-geral, que também pode ser um enfermeiro. Existem outras funções na área de gestão que fogem àquela hierarquia de organograma convencional, que a gente normalmente já conhece. Então, nós temos o enfermeiro superintendente, é uma opção para o enfermeiro. Ele pode ser gestor superintendente? Pode. Ele pode ser diretor regional? Sim, pode ter várias unidades ali ligadas a ele. Ele pode ser diretor de projetos? Sim, se ele se especializar na área de projetos de saúde, claro que ele pode. Nós temos a função de gestor de contratos, responsável técnico nacional. Com o advento das organizações sociais, muitas delas acabam atuando em vários estados, né? Existem muitas OSs que estão aí com 100, 70, 50 hospitais espalhados pelo Brasil e focalizam ali na sede a figura de um enfermeiro responsável técnico para ele padronizar a assistência de enfermagem de maneira nacional. Isso aqui é até interessante. Nós temos o enfermeiro atuando na gestão de compliance. Esse é um assunto muito bacana também para ser desdobrado num futuro. Tem surgido aí com muito peso junto com a parte da evolução da gestão mesmo, de pessoas principalmente. Nós temos o enfermeiro como gestor da segurança do paciente. Ele não é assistencial, é uma gestão que ela tem cunho estratégico, abrange o hospital inteiro, não está ligado ao gerente de enfermagem, normalmente isso aqui está ligado direto ao diretor. E aí, nós temos também o gestor de qualidade. Às vezes essa função ela é exercida casada. O gestor da qualidade assume toda a parte de gestão de processo, também pode ser um enfermeiro. E nós temos o gestor de hotelaria e facilities management, que é o enfermeiro também, atuando como gestor dos processos de apoio. Quais seriam eles? Lavanderia, higienização, gestão de resíduos. Nós temos ele atuando, gerindo os processos todos de apoio, por exemplo, cuidando de contratos, até de jardinagem, depende do escopo. Tudo que é de apoio vai ali para uma gestão de hotelaria. Tem hospitais que, inclusive, criam uma gerência para gerência de hotelaria e facilities,
que abrange até a parte de recepção, todo o acolhimento que é feito com o colaborador. Então, nós temos enfermeiros atuando em todas essas funções. E como que eu faço para chegar lá? Tem que estudar, né? Dedicar e estudar. Muito rapidamente aqui a gente fala sobre as atribuições de cada um. Eu vou tentar permear até mais veloz por esses conceitos, mas a gente tem o enfermeiro plantonista, que é aquele que vai gerenciar, administrar o plantão de 12 horas, a escala de atividades, vai dividir os técnicos, vai fazer solicitação de material, organizar exames, vai gerir o cuidado e tudo aquilo que é inerente a ele diretamente. Nós temos os supervisores, normalmente eles vão administrar os enfermeiros plantonistas em unidades muito grandes, onde eu tenho lá 4, 5, 6 enfermeiros ao mesmo tempo dentro de um ambiente de cuidado. Normalmente usam-se o termo supervisor para um enfermeiro que focaliza nele algumas tomadas de decisão sobre questões diárias. Nós temos o enfermeiro coordenador. O enfermeiro coordenador ele vai administrar a gestão de todo o setor, né? Funcionamento de todo o setor. Ele que vai fazer as escalas mensais, por exemplo, ele tem mais autonomia na tomada de decisão, ele que vai definir processos de funcionamento ali, processos de trabalho, ele que vai mapear os riscos daquele setor. Então, ele vai ser o gestor de toda aquela unidade de negócio, né? Que é o setor que ele gerencia, administra. Nós temos a pessoa do gerente. O gerente ele vai compilar nele todos os supervisores e coordenadores setoriais e vai ser responsável por garantir o funcionamento padrão, garantir a qualidade do funcionamento padrão de todos os setores com relação ao cuidado de enfermagem, mantendo esses setores articulados. O gerente ele tem que garantir o cumprimento das metas, ele tem que garantir o cumprimento dos indicadores que são definidos para análise dessa figura. Existem algumas unidades que colocam o coordenador, que é um degrau antes do gerente, para analisar indicador. Isso é muito bacana, um indicador de desempenho das atividades, mas o responsável normalmente pela entrega, pelo atingimento de uma meta, é o gerente de enfermagem. Nós temos o diretor de enfermagem, já falamos um pouco sobre isso, que ele vai estabelecer diretrizes institucionais, ele vai participar do processo decisório de maneira estratégica, de modo a garantir que a equipe de enfermagem, que é quem de fato cuida do paciente 24 horas por dia, é o maior volume de colaboradores dentro de uma unidade, e tem a voz. Então, essa pessoa ela vai tomar decisões que sejam estratégicas, mas focalizando também na equipe de enfermagem. E o diretor-geral, e esse aqui é o maior cargo dentro de uma unidade hospitalar, ele vai dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades de todas as áreas, e aí é bem desafiador para um enfermeiro cuidar da diretoria geral, porque ele não vai cuidar só de áreas que são assistenciais, ele vai ter que olhar para a farmácia, ele vai ter que olhar para o setor de compras, para a engenharia clínica, para a engenharia predial, para o almoxarifado, ele vai ter que ter uma visão lá dos serviços de apoio, considerando os seguranças, o pessoal da higienização, toda a parte assistencial, médica e não médica, multiprofissional, os serviços ofertados, se são ambulatoriais ou não. Então é mais desafiador para o enfermeiro exercer essa função de diretoria geral, mas é plenamente factível, desde que ele se dedique a entender, a estudar, foque nesse cargo e que vai chegar lá. Eu fiz um pequeno levantamento com base nesse Cato, né, que é um site de emprego, e ele faz faixas salariais, perdão. E aí a gente faz um comparativo das faixas salariais. Eu não trouxe aqui a do assistencial, porque ela varia demais. Eu trouxe mais de supervisor até o diretor-geral. É interessante a diferença. O supervisor ele tem uma média. Gente, esses valores eles podem variar bastante, tá? Isso aqui é só uma média proposta pelo site. Ele vai de R$ 2.500 a R$ 3.500 para ser supervisor. Para ser coordenador, esse valor sobe, vai de 3 mil a 5 mil reais. Existem lugares que pagam bem mais do que isso para coordenador. Gerente, essa faixa ela expande um pouco mais, vai de 4 mil a 8.500, mas existem lugares que pagam bem mais para gerente de enfermagem. Diretor de enfermagem de 6 a 12 mil reais por mês e diretor-geral de 15 a 20 mil reais. Saiu uma publicação recente, de uma revista famosa do universo dos negócios, e ela elencou
perdão, as 10 maiores profissões do ano de 2021, né? As 10 profissões que mais vão pagar bem em 2021. Aí tem várias. Entre elas está diretor de hospital. É uma das profissões que mais vai pagar, vamos por assim. Pelo menos é previsto que pague neste ano. Com relação a salarial, isso aqui é só para vocês terem um vislumbre. Ah, se um dia eu quiser ser diretor geral, quanto que eu vou ganhar? A gente traz aqui pelo menos uma noção de qual que é a receita. É claro que depende do porte da unidade, da razão social dela, dos aportes financeiros que ela recebe, mas é só uma estimativa isso aqui, passada pelo site. Quais são os desafios para o enfermeiro gestor? Né? Eu trouxe 3 de muitos, que são muitos. Nós temos que, para ascender para a função de gestão, a gente tem, eu coloquei, foi até pretensioso da minha parte colocar ali desprendimento da visão assistencial. O que a gente nota? A gente nota que muitos colegas assumem função de gestão, mas não deixam a visão puramente assistencial. Você não tem que esquecer a assistência, muito pelo contrário. Toda a sua vivência na assistência, ela tem uma contribuição bacana para a área de gestão. Mas eu não posso ser um coordenador de enfermagem, um gerente de enfermagem, com a cabeça de um supervisor de plantão. Eu preciso ter uma visão um pouco mais ampla. Conforme os cargos vão evoluindo, a minha visão também vai evoluindo. É lógico que eu tenho ciência que o resultado final é o meu paciente, sem sombra de dúvidas, no entanto, eu preciso começar a ter esse desprendimento. Eu não sei se vocês já viveram a realidade, mas a gente, às vezes, é uma outra situação polêmica, né? É bom a gente trazer isso de vez em quando para as discussões. Existem profissionais que são formados em técnicos de enfermagem, fazem a graduação e se tornam enfermeiros. E vão exercer a função de enfermeiros. Só que não deixam a visão do técnico de enfermagem. Não que há alguma pormenorização, muito pelo contrário, eu não estou desvalorizando de maneira nenhuma, mas o técnico tem suas atribuições e o enfermeiro tem as atribuições dele. É a mesma coisa, às vezes o enfermeiro está lá na assistência e ele vai para a coordenação e ele quer ter a visão puramente assistencial. E não tem que ser essa pegada, precisa ter uma visão um pouco mais ampla. É um desafio para o enfermeiro gestor compreender o universo da gestão, porque são muitas, muitas nuances. Aqui a gente só falou um pouco sobre elas, mas existem muitas nuances que envolvem a gestão, por exemplo. E a gente não aprende nada disso na faculdade, né? Novamente, a gente volta para essa questão das graduações que não ofertam muito esse conhecimento. Então, a gente precisa aprender na raça, ali, estudando depois que forma. Então, é um desafio para o enfermeiro gestor aprender a ser gestor, né? E um grande desafio conquistar remunerações melhores. A gente vê aí, como eu já comentei, profissionais tendo que trabalhar em vários empregos para conseguir remunerações que sejam justas, no mínimo, para conseguir viver, né? E aí é um grande desafio das nossas gerações e das próximas conquistar melhores remunerações para o profissional enfermeiro. Em relação à visão e perspectiva, eu vou falar muito rapidamente aqui sobre a minha perspectiva. Eu quis compartilhar um pouco da minha experiência. Eu trabalho com gestão há alguns anos dentro do universo da saúde e gestão ela é muito encantadora quando você entende realmente o objetivo de se estar ali. Então, quando a gente começa a atuar como gestor, muito dificilmente a gente volta para assistência. Não porque a assistência seja ruim, não, ou porque pague mal, mas é porque a gestão ela ganha muito a gente se identifica com essa atmosfera de gestão e não sai mais dela. Então a ideia é dedicar. Se você se identificou na sua vida com a área de gestão, se vê como um enfermeiro da área de gestão, então faça isso com dedicação. Estude, entenda, procure ampliar os horizontes. A gente precisa melhorar os cursos de graduação, como a gente vem falando, é um paradigma que precisa ser melhorado, que são as grades curriculares do curso de graduação, para que o enfermeiro entenda mais sobre o que é gestão, tenha mais esse contato na graduação ainda,
como eu tenho defendido desde o começo, que o enfermeiro é gestor desde o primeiro plantão, né? A gente tem perspectiva de melhoria salarial e reconhecimento social. Eu vejo a pandemia como uma perspectiva que começa a estimular a valorização do profissional enfermeiro. Querendo ou não, a gente está o tempo todo ali na mídia, a gente está o tempo todo ali aparecendo, isso é interessante. É uma perspectiva positiva para que a sociedade perceba o papel e a importância que o enfermeiro tem, desde o momento do cuidado, lá na assistência, até a alta gestão. E melhorias salariais, a gente tem projetos de lei que visam melhorar o salário, espero que sejam aprovados. E nós temos aí uma crescente ampliação da função de gestão para gestor de alto padrão, que é o enfermeiro. Então, cada dia que passa, nós temos aí mais pessoas, mais enfermeiros sendo selecionados para funções de gestão que antes eram exercidas por administradores. Que desafio que é, mas a gente é ousado e a gente se dá bem lá, porque a gente estuda, e a gente estuda entendendo o resultado, a atividade fim, que é a prestação do cuidado, e isso é bem bacana. O que eu tinha para dialogar com vocês é isso. Foi mais uma proposta de provocação, de pincelar alguns assuntos. A própria matéria de gestão em si, como a gente viu, é conteúdo para uma pós-graduação inteira, então nós não conseguiríamos aqui abranger tudo que existe nesse universo. A ideia é mesmo trazer algumas reflexões dessa natureza. É isso, muito obrigado.